Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estudantes, jovens, internautas inquietos na busca da perfeição e do conhecimento para a realização aí dessa jornada relacionada à prova do Enem. Então vamos lá, dando continuidade à nossa temática cartografia, hoje com o tema projeções cartográficas depois do nosso sinal. Como de costume, eu sempre peço para você ficar aí com o seu lápis e papel na mão. Hoje eu vou pedir para você usar o acessório da divisão da sua tela, ou se você estiver no seu computador, abrir aí o seu navegador, para que durante essa aula você possa pesquisar algumas imagens. Então, como nós estamos num podcast, e você vai precisar, sim, falar de cartografia, de uma representação de imagens, é necessário que você busque, então, essas projeções para que você possa, melhor assim, compreendê-las. Combinado? Então, vamos começar tratando sobre as projeções cartográficas, lembrando que elas sempre, repito, sempre irão apresentar distorções em relação à área, certo? Também em relação à forma ou até mesmo em relação às distâncias daquilo que está sendo representado. Vamos explicar melhor, tá? Então, como nós temos um planeta em forma de um geoide, eu quero tirar algo desta superfície do planeta Terra, que está distribuída numa superfície, entre aspas, esférica, e projetá-la em uma superfície plana. Então, a folha da sua apostila, do seu caderno, do seu mapa mundi que está aí pendurado na sua parede, é lógico que é uma superfície em 2D. Então, quando eu retiro uma imagem de uma superfície esférica e transfiro para uma superfície plana em 2D, é óbvio que nós vamos ter distorções. Então, os projetistas, no caso os cartógrafos, eles conseguem fazer certos ajustes que tentam minimizar essas distorções, tanto do formato daquilo que está sendo representado, ou até mesmo as suas proporções espaciais. Então é muito importante você ter isso em mente, ok? Lembrando que essas projeções elas são divididas em cônicas, e aí você já começa a buscar essas imagens, as projeções cilíndricas, as planas ou também conhecidas como azimutais. Vamos começar então falando sobre a projeção cônica, que nada mais é que uma projeção dos paralelos e meridianos a partir da realização do corpo de um cone tangente. Então, o que significa isso? Então, imagina, fecha a sua mão e você imagina que a sua mão fechada está representando aqui o planeta Terra. Você pegou um cone, né, como se fosse aquela casquinha de sorvete, e você coloca então essa casquinha de sorvete, esse cone encaixado aí na sua mão, no seu globo terrestre. Então, o que acontece, né? Esses meridianos e os paralelos, aí no caso, eles estão a tangente de uma parte de um hemisfério do planeta Terra. Ele não consegue pegar ou envolver o planeta Terra inteiro, apenas uma parte, né, dessa representação ou deste globo terrestre. Então, quando você abre essa imagem, você consegue ver aí uma espécie de um leque e você vai conseguir perceber que todos esses paralelos, esses meridianos, eles acabam convergindo ao mesmo ponto, é o ponto de origem. Então, para qual situação é indicada a representação cônica? Principalmente quando você quer mais detalhes de apenas um hemisfério. Se você conseguir forçar e representar um outro hemisfério, ele vai apresentar distorções gigantescas e a leitura não fica prazerosa, né? Mesmo porque você não consegue obter todas as informações de uma forma mais precisa. Então, geralmente, quando você trata de questões geopolíticas, como, por exemplo, disputas territoriais entre, exemplo, Canadá e os Estados Unidos, você pode usar uma projeção cônica, porque o foco está em uma região de apenas um hemisfério. Então, fica muito mais fácil você fazer essa representação. Agora, mais comum é a projeção cilíndrica, né, que é a projeção de paralelos e meridianos, que é feita em um cilindro tangente. Então, de novo, fecha a sua mão. Você poderia agora pegar
uma folha aí do seu caderno e você produz um cone, e esse cone ele vai vestir a sua mão ou o seu globo terrestre. E aí nós vamos rebater então essas representações na parede deste cilindro. E quando você abre, então, você agora abriu esse cilindro, você consegue perceber exatamente os formatos desses continentes ou daquela superfície que você estava representando nesta superfície cilíndrica que deu agora origem a um planisfério, ok? Quando você abre então neste mapa, você tem a parte esférica sendo representada em uma superfície plana. Então, são os mapas mais comuns, né? Mapa mundi, por exemplo, é a projeção cilíndrica. Então, você tem todos ali continentes, mares, oceanos bem distribuídos nessa superfície. Lembrando que você também terá as suas distorções, que a gente vai falar daqui a pouco com mais detalhes, tá? Depois nós temos a projeção plana ou azimutal, que nada mais é do que os paralelos e os meridianos de uma forma constituída, tendo como base um plano tangente. Então, o que significa isso? Se você fechar sua mão, é como se você pegasse agora a folha que você destacou, você não vai dobrar ela, você não vai fazer um cone, você não vai fazer um cilindro, nada disso. Você vai apenas colocar de forma paralela, tangente, né? Ao lado aí da sua mão, do seu globo, e aí você vai transferir as imagens dessa superfície esférica e rebatê-las, portanto, a esta folha plana. E é lógico, né? Quanto mais próximo dessa área de contato da sua folha com a sua mão ou com o seu globo terrestre, menor será a distorção. E quanto mais longe, então, estiver essa parte da superfície esférica, longe dessa superfície plana, maior será então as distorções, ok? Então, projeção cônica, cilíndrica, plana ou azimutal. Aí quando a gente fala aqui no que diz respeito às deformações presentes de um mapa ou às projeções, a gente divide em alguns termos, tá? Então, o primeiro deles é o equidistante. O que significa isso? Tá? Os mapas equidistantes são aqueles que mantêm a proporção real entre os pontos representados no plano e também correspondentes na sua superfície. Tá? Então, o que significa isso? As dimensões, as distâncias do ponto A, B, C, D, eles são extremamente próximos da realidade. Só que isso tem um preço. Então, às vezes, para que você mantenha essas distâncias, o formato daquilo que está sendo representado acaba sendo distorcido. Ok? Os mapas conformes são aqueles, portanto, que mantêm a fidelidade dos ângulos observados na superfície de referência do planeta Terra. Então você consegue perceber que o formato ali da superfície dos continentes são mais fiéis, mais agradáveis aos nossos olhos, representando ali o que é real. Mas infelizmente, quando você verifica as distâncias ou as proporções em termos de área, você acaba se equivocando, tá? Principalmente quando você busca esses mapas ao observar as regiões de altas latitudes. É o que a gente vai ver mais à frente. Uma outra divisão aí, com relação às deformações, são os mapas equivalentes. E o que significa isso? São aqueles que vão manter a área mapeada inalterada. Então, a área não é inalterada, né? Não é transformada, melhor dizendo, em relação à área real do terreno. Então, o que isso, né, essa estrutura, ela consegue preservar? Exatamente a área. Agora, em relação às distâncias, em relação ao formato, ela pode ter certos prejuízos, tá? Mas geralmente os mapas mais fiéis são os mapas equivalentes, onde você tem um equilíbrio maior do que você está representando, perfeito? Bom, chegando aí já no final da nossa aula, nós temos aqui as projeções clássicas, e aí eu vou pedir para você dar um Google na projeção de Mercator, que é uma projeção cilíndrica conforme, olha lá aquilo que a gente estava conversando até agora, tá? Elaborada lá no século XVI pelo cartógrafo belga Gerard Mercator, então leva o nome dele, onde ele possibilitou um traçado de rotas de linhas retas de uma forma mais precisa no contorno dos continentes. Então, quando a gente olha para esse mapa de Mercator, que inclusive é o mapa que o Google Maps usa,
você vai perceber ali que o formato da América do Sul, né, África, etc. e tal, é um formato bonito, tá? Nós estamos acostumados, a gente não se sente ali perdido, mas na verdade ele acaba aumentando as distorções conforme se distancia em relação da linha do Equador, além da própria deformação das áreas dos continentes, tá? Então é um mapa que apresenta muitas deformações. É o mapa de Mercator, dá uma olhada aí na sua pesquisa. O mapa de Peters é uma projeção cilíndrica equivalente, elaborada aí por volta da década de 1970 pelo historiador alemão Arno Peters, também leva o nome dele. Apresenta o que, galera? Proporcionalidade entre as áreas continentais, mas olha só o que acontece, né? Mas ocorre uma ampliação e deformação à medida que se aproxima dos polos também, ok? O alongamento dos continentes é um destaque, principalmente no hemisfério sul, onde conferiu até mesmo para Peters a ideia de uma projeção terceiro-mundista. Então, geralmente, os exercícios eles acabam cobrando. Isso aí é mais certa de uma pegadinha, uma informação que você precisa memorizar, tá? Porque terceiro-mundista ele acaba valorizando as áreas, né, principalmente da América do Sul e do continente africano. Então, você vai perceber que quando você compara a projeção de Mercator com Peters, as áreas são bem diferentes para esses dois continentes. E, por fim, na nossa reta final, a projeção de Hobson, que foi desenvolvida pelo cartógrafo norte-americano chamado Arthur Hobson, não poderia ser diferente, né? Na década de 1960. Esse mapa, galera, ficou caracterizado pela diminuição das distorções angulares e também das áreas. Então ele conseguiu fazer ajustes tanto das dimensões, tanto dos formatos. E essas distorções são mais acentuadas conforme a gente se aproxima dos polos. E por que eles acabam jogando essa distorção para os polos? Porque são áreas menos povoadas, né? Menos interessantes também, entre aspas, numa dinâmica de adensamento populacional, tá? Mas é muito importante e se tornará cada vez maior a partir e à medida que essas regiões polares começam a derreter e trazer aí outras possibilidades. Beleza, galera? Então, espero ter ajudado cada um de vocês aí na medida do possível. Não se esqueçam, então, de buscar essas imagens, falando aí sobre a projeção cônica, cilíndrica, azimutal, as projeções de Mercator, de Peters e de Hobson, para você poder visualizar melhor. Então, meu forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula com uma outra temática, dessa vez falando aí sobre geologia. Beleza, galera? Aquele abraço, então.